O ano era 1952 e o físico Schrödinger, que você provavelmente conhece por causa do experimento mental do gato de Schrödinger, estava dando uma palestra sobre o seu trabalho em mecânica quântica. Essa palestra era sobre uma equação, que era a equação que o próprio Schrödinger tinha desenvolvido para descrever o comportamento do mundo quântico. Hoje essa equação é conhecida como a equação de Schrödinger, e uma das características mais curiosas dela é que os resultados são probabilísticos. Isso é, resolver a equação de Schrödinger não nos informa a posição exata de um elétron ao redor de um átomo, e sim qual é a probabilidade de o elétron estar em cada posição possível ao redor do átomo. E no meio dessa palestra, Schrödinger fez um comentário que deixou a audiência com a impressão de que ele era meio lunático. Schrödinger disse que talvez a razão de a sua equação ser probabilística é porque ela representaria a posição do elétron não só na nossa realidade, mas também em outras realidades. E essas outras realidades não seriam apenas realidades alternativas, e sim realidades paralelas, todas acontecendo ao mesmo tempo. Esse era o começo da famosa interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. O comentário do Schrödinger não só é bastante interessante, mas ele também é de certa forma polêmico e debatível. Só que para entendermos melhor o que ele quis dizer e o que isso significa para a física e para a nossa própria realidade, nós precisamos fazer uma breve revisão de mecânica quântica. A mecânica quântica é uma teoria física com modelos matemáticos excelentes que nos dizem como partículas se comportam de forma quântica. E ela nos permitiu resolver diversos problemas que estavam abertos na física do começo do século XX. Por exemplo, os transistores, que são a base de praticamente toda eletrônica moderna, são baseados em mecânica quântica. Só que, por outro lado, não é nem um pouco óbvio o que a teoria quântica significa. E também não é nem um pouco óbvio se essa teoria é de fato real e corresponde ao que nós interpretamos como realidade, ou se ela é apenas uma parte da matemática que, por algum motivo, funciona muito bem. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha uma bola e eu queira fazer uma conta sobre qual será a velocidade da bola quando eu a chutar. Existe uma quantidade física que representa a velocidade da bola, e se eu quiser verificar se a minha conta está correta, eu posso simplesmente medir a velocidade dela na vida real, observando quanto espaço ela percorre em um certo tempo. Só que na mecânica quântica, as probabilidades que aparecem como resultado da equação de Schrödinger não podem ser medidas diretamente. E além disso, elas representam algo super esquisito chamado superposição quântica. De uma maneira bem simplificada, as coisas na mecânica quântica parecem estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Vamos supor que nós temos um elétron interagindo com um átomo, e essa interação só pode acarretar duas coisas. Ou o elétron é desviado para cima, ou ele é desviado para baixo. Além de existir uma chance de 50% de o elétron desviar para cima ou para baixo ao interagir com esse átomo, quando nós fazemos as contas usando a mecânica quântica, parece que o elétron desviou para cima e para baixo ao mesmo tempo. Ou, de forma técnica, ele entrou em superposição. Só que aqui as coisas ficam estranhas. Quando você faz um experimento na vida real para observar para onde o elétron vai, ele só vai para cima ou para baixo. Ele não entra em superposição. Isso significa que quando estamos observando o mundo quântico com experimentos, não é possível observar a superposição diretamente. Mas a ideia de superposição aparece naturalmente e é essencial para a teoria funcionar. Vamos fazer um experimento mental. Nós vamos usar uma moeda especial que nós vamos chamar de moeda quântica. A diferença entre a nossa moeda quântica e uma moeda comum é que enquanto a moeda comum pode cair cara ou coroa quando for jogada, a moeda quântica vai se comportar de acordo com as regras da mecânica quântica. Então nós vamos realizar o experimento da seguinte maneira, uma vez com cada moeda. Primeiro nós vamos jogar a moeda para o alto. Depois, nós vamos pegar a moeda, fechando a mão, sem olhar o resultado. E por fim, nós vamos revelar a moeda. Vamos começar com a moeda normal, que se comporta de acordo com as regras da física clássica. No momento em que jogamos ela para o alto, enquanto ela ainda está no ar, a moeda é cara ou coroa. Nós não temos como saber. Como a moeda ainda está girando no ar, ela não é nem cara e nem coroa. Então a moeda cai na nossa mão e nós a pegamos sem olhar. E agora? A moeda é cara ou coroa? Nós ainda não sabemos porque nós não estamos olhando. Mas como ela parou de girar, nós temos certeza que ela é ou cara ou coroa. Quando finalmente olhamos para nossa mão, nós vamos ver o lado em que a moeda caiu sem grandes surpresas. Mas agora vamos fazer o mesmo experimento, só que usando a moeda quântica, que pode entrar em superposição. Nós jogamos a moeda para o alto e nesse momento ela é cara ou coroa. Novamente nós não temos como saber. Mas diferente da moeda clássica, a nossa moeda quântica vai entrar em superposição. Enquanto ela viaja no ar, girando em uma superposição de cara ou coroa, nada parece estranho ainda. Mas isso muda quando pegamos a moeda na mão sem olhar. Ao invés de a moeda parar de girar ao tocar na nossa mão, ela continua girando dentro da nossa mão fechada.
E nós podemos notar que a moeda quântica continua em superposição mesmo interagindo com a nossa mão. Isso de certa forma daria a impressão de que a moeda continua girando na palma da nossa mão. A moeda parece ser cara e coroa ao mesmo tempo. E com certeza ela não é nem cara e nem coroa. Agora vamos para o último passo e nós abrimos a nossa mão. Até instantes atrás nós ainda sentíamos a moeda girando na nossa mão. Mas assim que olhamos para ela, a moeda se mostra como cara ou como coroa. Qualquer sinal do comportamento esquisito que ela apresentava antes de ser observada simplesmente desaparece. E você pode achar esse exemplo meio esquisito, mas é exatamente assim que partículas se comportam no mundo atômico. Enquanto elas não estão sendo observadas, as partículas parecem se comportar de todas as maneiras permitidas pela superposição ao mesmo tempo. Isso significa que elas se mantêm em superposição. Mas no momento em que tentamos medir a partícula, isso é, observar o seu comportamento de qualquer forma, essas inúmeras possibilidades colapsam em uma só, que é exatamente a que nós observamos. Apenas uma das inúmeras possibilidades pode ser observada pelo experimento. E claro, se nós repetirmos o experimento, nós podemos observar outra possibilidade. Ou seja, se nós jogamos a moeda quântica várias vezes, em algumas nós vamos ver cara, em outras nós vamos ver coroa, mas antes de vermos algo, a moeda se comporta daquele jeito esquisito, em superposição. E isso é muito estranho. Se você se sente frustrado imaginando isso, ou não consegue entender, meus parabéns, você está se sentindo exatamente da mesma forma que grandes nomes da física se sentiram no começo do século XX. Só que uma coisa que eu preciso deixar claro é que a superposição não é aleatória. Existe uma probabilidade bem definida para todas as possibilidades do comportamento da partícula. No caso da moeda quântica, 50% para cara e 50% para coroa. E essas probabilidades são perfeitamente calculadas pela matemática da mecânica quântica, que precisam do conceito de superposição. E essa é a frustração dos físicos com a teoria quântica. Nós precisamos da ideia de superposição nas nossas contas, mas nunca podemos observar ela diretamente em um experimento. E não só isso. A superposição parecer acabar no momento em que uma partícula é observada por um experimento não parece natural nas contas. É preciso adicionar regras especiais para levar isso em conta. Ou seja, existe uma certa área cinza entre o resultado preciso das contas, que é um conjunto de probabilidades em superposição, com o que é observado no experimento, que representa apenas uma das possibilidades que as contas apontaram. Mas entender o que essa área cinza significa de fato, em nível de realidade, é a grande questão da interpretação da mecânica quântica. Será que as probabilidades apontam para uma incerteza fundamental no nosso próprio universo? E qual seria a natureza da superposição? Que tipo de fenômeno poderia explicar essa área cinza entre as contas e os experimentos? Não existe uma resposta científica que resolva essas questões e talvez nem seja possível formular uma. Essas questões sobre como interpretar a mecânica quântica são um problema de filosofia da física. Como nós relacionamos a teoria física com as suas contas e a realidade na qual nós habitamos? Existem várias propostas de interpretações, mas a interpretação mais chocante provavelmente é a interpretação que o Schrödinger sugeriu na sua palestra, e que em seguida foi desenvolvida pelo físico Hugh Everett, e ficou conhecida como a interpretação de muitos mundos. Everett propôs que o conjunto de possibilidades em superposição dados pela teoria quântica, que faz parecer que todas as possibilidades acontecem ao mesmo tempo, representava não um, mas vários universos em paralelo, com uma das possibilidades acontecendo em cada um deles. E quando fazemos um experimento, nós estamos limitados a observar apenas uma dessas realidades paralelas. E isso faz com que pareça, para nós, que a superposição não existe. Ou seja, para cada moeda quântica jogada para o alto, existem dois universos. Um no qual a moeda cai coroa e outro no qual ela cai cara. Mas nós só podemos observar um deles. E só descobrimos em qual deles nós estamos quando finalmente olhamos para a moeda. A maneira da interpretação de muitos mundos de explicar a superposição, como no caso da moeda quântica, em que ela parece girar até mesmo quando nós seguramos ela na nossa mão, é que nesse instante existem duas realidades. E nós não sabemos em qual delas estamos até de fato olharmos para a moeda. E se estendermos isso para todos os fenômenos que apresentam superposição, nós vamos concluir que existe uma quantidade inimaginável de universos paralelos, cada um ligeiramente diferente dos outros, e em alguns desses, talvez as pequenas diferenças tenham resultado em mundos muito diferentes. Talvez em algum deles, a vida nunca surgiu na Terra, ou quem sabe a nossa galáxia não se formou. Mas o difícil é que não existe nenhum experimento para testar essa proposta.
E nós nem sabemos se é possível testar essa interpretação da mecânica quântica de muitos mundos. Então, por hora, tudo que nós podemos dizer é que a interpretação de muitos mundos é uma das possíveis interpretações da mecânica quântica. E quem sabe a mais estranha. E ela não é nem de longe o consenso entre os físicos. Muito obrigado e até a próxima.